Olá, boa tarde a todos. O áudio está chegando tranquilo aí? Nós vamos começar daqui a exatamente 1 minuto, né? Nós estamos rigorosamente dentro do horário, né? É um padrão estabelecido pelo IB. Sempre começamos, pelo menos na maioria absoluta dos casos, nós começamos aí no nosso horário, certo? Já me antecipando. Ano eleitoral. Pode acontecer concurso? Normalmente. Ano eleitoral não invalida em absolutamente nada a realização de concursos. A lei de concursos e a lei eleitoral, no entanto, estabelece que a convocação só pode acontecer 3 meses antes do pleito, antes da realização da eleição, e 3 meses após a realização da eleição. Então, o seu concurso acontece um domingo antes ou um domingo depois da eleição, sem nenhum problema, mas a convocação só acontecerá em janeiro, fevereiro, obedecendo aí os ditames, as características das leis, né, eleitorais. Tranquilo? Nós já temos aí algum quórum, né? Quem chegou depois, eu sou o professor Brando, né? Estou à frente das questões de atualidade e conhecimentos gerais do IB. Nós estamos aí nessa parceria desde 2021, né? Da falecida FunSaúde. Eu digo falecida FunSaúde porque a FunSaúde foi extinta. E aí todo mundo que passou para a FunSaúde vai ser remanejado para outros órgãos dentro do estado do Ceará. Claro que essa convocação e remanejamento ainda não está acontecendo. E o concurso foi em 2021. Tranquilo? Até aqui tudo na paz, já podemos começar com o nosso ritmo aqui? Tranquilo? Posso descer o malho? O áudio está chegando bem, a imagem está chegando bem, então vamos lá começar a nossa aula. Vocês devem ter recebido aí nos grupos, né? A aula hoje é aberta, você deve ter recebido no grupo o nosso e-book, né? O nosso PDF. Eu não sei como os outros cursos estão trabalhando, alguns cursos trabalham atualidades apenas com resolução de questões. Eu também trabalho assim, mas a nossa linha de trabalho do IB é um pouquinho diferente. Nós trabalhamos com conhecimentos prévios, né? Mandamos as informações e tal, as discussões, tiramos as dúvidas e depois nós resolvemos questões. Nós podemos manter esse ritmo ou vocês já querem ir direto para a resolução de questões? Me digam aí como é mais conveniente para vocês. Eu, particularmente, acho mais interessante primeiro a informação, depois a resolução de questões. Tranquilo? Os senhores me permitam mostrar aqui, né, o nosso e-book, né, o nosso e-book da aula de hoje, né, ao nosso e-book sem maiores problemas. Vamos lá. Ó, dividindo aqui com vocês a minha tela, o nosso e-book. Cadê meu e-book? Meu e-book. Essa minha filha abre tanta janela. Quando eu procuro o meu e-book, aí eu não acho o meu e-book. Né? Olha o que é que fica aparecendo aqui. Pronto. Deixa eu fechar aqui a minha janela. E aí mostro para vocês. Cadê meu e-book? Prontinho. Tá dando um bug aqui. Pronto. Agora achei. Ó, deixa eu ampliar aqui meu e-book. Prontinho. Esse é o material da nossa aula de hoje, certinho? Começando com a política nacional, né, a composição do STF até o penúltimo nomeado, que foi o Cristiano Zanini, né, do Luiz Inácio Lula da Silva. Nós já temos aqui o Flávio Dino como novo ministro do STF. Nós já temos um novo procurador-geral da República, o Paulo Gonet, né? Presidente da Câmara e do Senado ainda não mudou. As questões relativas ao semipresidencialismo, né? Nós temos aqui a estrutura partidária brasileira.
temos também a composição ministerial do Luiz Inácio Lula da Silva. E atentem para cá. Olha só. Ontem, Ricardo Lewandowski foi nomeado como novo ministro da Justiça e Segurança Pública. E aí nós já fizemos a alteração no nosso material. Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, tá? No lugar do senhor Flávio Dino. Certinho? Outras modificações na composição ministerial. Márcio França, que era dos portos e aeroportos, né? Agora ele assume o 38º ministério, que é o Ministério de Microempresa, né? Pequena, micro, empresa e empreendedorismo, certinho? A invasão do Congresso em 2023, tema de questões. A senadora pelo estado do Ceará, Augusta Brito, ocupando a vaga do senhor Camilo Santana. Projeto de lei 2630, também chamado de projeto de censura, né? Cassação de Deltan Dallagnol, a CPMI do dia 8 de janeiro, marco temporal, né, das terras dos povos originários, Bolsonaro inelegível, e aí começa a política internacional, começando com a reeleição do Erdogan na Turquia, crise política, diplomática e refugiados na França, guerra da Ucrânia, né? Crises na América Latina, Venezuela, e uma questão recentíssima, o problema da Venezuela com a Guiana, no território chamado de Essequibo. O novo governo de El Salvador, do Nayib Bukele, novo presidente do Paraguai, Santiago Peña, novo presidente do Equador, Daniel Noboa, que já está enfrentando uma crise enorme na área de segurança, e a eleição, né, do polêmico Javier Milei, aqui, novo presidente da Argentina, certo? E aí nós temos um conjunto de questões a serem resolvidos com os senhores. Tranquilo? Deixa eu voltar aqui para vocês. Vamos lá, prontinho. Dei um zoom aí do nosso e-book. Quem está chegando agora, esse e-book já está disponível aí nos nossos grupos, considerando que hoje é a aula aberta. Tranquilo? Antes de começar a nossa aula propriamente dita, eu coloquei 20 questões no nosso material de hoje. Certo? Os senhores consideram que é possível nós resolvermos essas 20 questões em 1h30, agora 1 hora e poucos minutos? É tranquilo? Ou para as próximas aulas nós já baixamos o número de questões? Digam aí. Eu quero que vocês disserem se serão testemunhas contra vocês mesmos. E contem aí. Mantemos as 20 questões ou diminuindo para 15? Vamos lá. Começa aqui as nossas aulas, começando mostrando aí os nossos aprovados, né? O IB tem uma tradição já com a UPA e com outras bancas, né, de aprovação. E não é qualquer aprovação, né? O IB tem uma mania de pegar, ó, segundo lugar, isso aqui, tá? Já esses dias, ó, para Catarina. Eu não dei aula para Catarina, porque Catarina não tinha meu conteúdo, infelizmente. Mas Porteiras, ministrei aula para cá. UPA, olha só, Porteiras, 4º lugar para trânsito, 1º lugar para professor, 3º lugar para professor. Todo esse concurso para Porteiras foi essa banca, a UPA, Universidade Patativa do Assaré, tá? Iguatu, nós tivemos bons resultados, inclusive questões que foram mal elaboradas pela UPA, nós interpomos recurso, a banca acatou recurso, e aí mudou toda a estrutura de aprovação. Quem estava reprovado passou a ser aprovado, quem estava aprovado de maneira irregular saiu do páreo, né? Então, 1º, 2º, 3º, 4º lugar é sempre uma zona de conforto muito grande, vamos nos manter nela, né? E nós temos aqui
o nosso concurso de granja, o último concurso de granja. Olha só, primeiro lugar, terceiro lugar, né? E ano passado, primeiro lugar em Acopiara. Então, você que ainda não é aluno do IB, está aqui a nossa central de vendas. Corra, 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 que nós temos toda uma tradição de aprovação em concurso no interior, especialmente quando a banca é UPA, que é uma banca terrível, tem umas questões estranhas, muitas vezes mal elaboradas, e aí nós temos que desdobrar esses assuntos. Agora sim, pau na máquina, começando com a estrutura política brasileira. A estrutura política brasileira, hoje, no governo Luiz Inácio Lula da Silva, tem 38 ministros. 38 ministros. É a maior composição ministerial da história republicana. Desde 1889, você tem aí a maior composição ministerial. E você dando uma olhadinha agora, você vai ver aí que tem, de forma maciça, a presença masculina. Casa Civil, Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, Previdência, Carlos Lupe, Cidades, Jardé Filho, que é filho do Jardé Barbalho, governador do Pará, Portos e Aeroportos, era o Márcio França, que agora ocupa um outro cargo, que é micro, pequena e empreendedorismo, né? Nós temos aqui alguns conhecidos nossos, né? Fernando Haddad. Observe bem aqui nesse canto, que essa moça, a dona Simone Tebet, né? Ela foi candidata ao governo federal, ela foi candidata a presidente da República, né? E durante o período eleitoral, ela disse o que podia e o que não podia do Luiz Inácio. Bandido, corrupto, ladrão, o diabo. E, no entanto, depois que o Luiz Inácio foi eleito, ela se tornou ministra do Luiz Inácio Lula da Silva. Aqui, ó, planejamento e orçamento. Ela trabalha junto com o Fernando Haddad, que é o Ministério da Fazenda. Anteriormente, esse ministério era chamado de Ministério da Economia, agora mudou para Fazenda. Gestão e Inovação, este é o EDEUEC. Isso aqui já mudou, já não é mais o Flávio Dino, né? Flávio Dino agora é um ministro do STF. Inclusive, estava sendo cotado para ocupar a vaga de ministro do STF uma mulher. Se pensava em Gleisi Hoffmann, do PT. Acabou não acontecendo, né? Outra situação também de presença de mulheres. Nós temos aqui a Marina Silva, a eterna ministra do Meio Ambiente. Aqui embaixo, Margarete Menezes, da Cultura. Turismo, já não é mais a Daniela do Vaguinho. Daniela do Vaguinho, parece o Big Brother, foi defenestrada, foi arremessada pela janela, porque foi comprovado o envolvimento da Daniela do Vaguinho com as milícias do Rio de Janeiro. Então, pegou o beco. Quem entrou no lugar dela foi o senhor Celso Sabino, no lugar de Daniela do Vaguinho. Outra mudança, Ana Moser, do esporte, também saiu. Quem entrou no lugar dela foi um rapaz chamado André Fufuca. E o ineditismo do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Pela primeira vez na história do Brasil, nós temos um ministério voltado para os povos originários. Mas olha o nome do ministério inicialmente. O nome do ministério inicialmente não era povos originários, era povos indígenas. E aí, posteriormente, trocou para povos originários, envolvendo os povos indígenas, os povos ribeirinhos e os povos quilombolas. Tranquilo? Deixa eu interromper aqui, voltar para vocês, ver se há ou não algum tipo de dúvida, e aí nós seguimos. Até aqui tudo na paz. Tá faltando um 9. Esse 9 todinho mesmo, central de vendas.
Eu achei que tinha 9 a mais, mas estão dizendo que não. Deixa eu já corrigir aqui o meu PowerPoint. Estão dizendo que está faltando 9. Vou botar aqui outro 9. Prontinho. Já modifiquei o meu PowerPoint. Volto para vocês. Vamos lá. Nós vimos aí a composição ministerial do Luiz Inácio Lula da Silva, né? E aí eu tenho um cuidado, particularmente olha, de novo, ó, nossos aprovados, e aqui o 9 já acrescentado na nossa central de vendas, né? A nossa composição ministerial, e muito cuidado quando pegar essas questões relativas à política, para que a sua ideologia não atrapalhe a resolução das suas questões. Para quem quer que eu diga isso? Não importa se você é de direita, de esquerda, de centro, isso não faz a menor diferença para a banca. Então, não leve a sua ideologia para a prova. Eu não concordo com o governo Lula. Ótimo. Eu gostava do Bolsonaro. Ótimo. Eu acho que o governo Lula é bandido. Ótimo. Eu acho que o Bolsonaro é um bandido. Ótimo. A banca não quer saber disso. A banca não cria questões baseadas em especulações. As questões são criadas baseadas em fatos. E contra fatos não existem argumentos. Eu não concordo, tranquilo. Interpõe um recurso e derruba essa questão. Nada de especulação, tranquilo? Vamos embora. E aqui nós temos a nossa estrutura política com o nosso STF, né? Superior Tribunal Federal. Se você observar aqui, você vai ver que Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Vana Rousseff foram os presidentes que mais indicaram ministros para o STF. Por quê? O STF tem 11 ministros. 11, certo? Desses 11, nós vamos ter o presidente, o vice-presidente e o decano. O decano corresponde ao ministro mais antigo do STF. Qual é o tamanho do mandato desses ministros? Bem, a partir dos 70 anos, eles já podem se aposentar. Aos 75 anos, obrigatoriamente, eles são aposentados. Hoje, é presidente do STF, o senhor Luiz Roberto Barroso, e o vice-presidente, o senhor Edson Fachin. O decano, que é o ministro mais antigo, é o senhor Gilmar Mendes. E o senhor Gilmar Mendes vai ficar no STF, se ele não morrer antes, até 2030. Hoje, a composição do STF tem apenas uma mulher, que é a dona Carmen Lúcia. A dona Rosa Weber se aposentou ano passado, né? E também o Ricardo Lewandowski se aposentou ano passado. Então, o que aconteceu? Na vaga do Ricardo Lewandowski entrou o Cristiano Zanini e na vaga da dona Rosa Weber entrou o senhor Flávio Dino. Houve, inclusive, uma pressão muito grande para que uma outra mulher entrasse na vaga da Rosa Weber, né? Inclusive, a pressão era para que a dona Gleice Hoffmann entrasse nessa vaga, o que acabou não acontecendo. Tranquilo? Nós temos aqui a mudança, né? Nós temos a foto oficial aí, o senhor Flávio Dino, que era ministro da Justiça e Segurança Pública, e o Ricardo Lewandowski, que era ministro do STF, se aposentou. Então, o que é que aconteceu? Flávio Dino foi para o STF e o Ricardo Lewandowski agora ocupa um cargo, né, ministerial dentro do governo Luiz Inácio Lula da Silva. E isso aconteceu ontem. Ontem, o Ricardo Lewandowski foi nomeado como ministro da Justiça e Segurança Pública. Tranquilo? Claro que o Brasil é o país mais importante sobre o ponto de vista econômico e político da América Latina. Então, o que acontece no Brasil
repercute em toda a América do Sul e toda a América Latina. Seja um acontecimento de ordem pública, seja um acontecimento de ordem econômica, afeta o Brasil, reverbera ou repercute em todo a América do Sul e a América Latina. E por conta disso, nós tivemos mudanças políticas nesse patamar econômico entre 2019 e 2023. Tá? Em 2019, a América do Sul ela era majoritariamente, em sua grande maioria, governada por dirigentes de direita ou de centro-direita, né? Em alguns casos, dependendo da fonte que você vai buscar aí, Folha de São Paulo, Estadão, G1, não sei qual a fonte você vai consultar, você vai ouvir de que o governo brasileiro era de ultradireita, né? Mas isso é uma opinião de quem montou essa informação, e essa informação não se sustenta, porque não há base bibliográfica que comprove isso, tá? Toda vez que nós temos uma opinião discordante ou divergente, essa opinião deve ser confrontada, deve ser comparada com a bibliografia. E aí, de 2019 para 2023, toda a América do Sul começa a migrar novamente para a esquerda. E se você der uma olhadinha aqui, ó, na Bolívia, Luiz Arce. No Brasil, Lula. No Chile, Gabriel Boric. Tá? Na Colômbia, Gustavo Petro. No Equador, mudou agora, não é mais o Guilherme Lasso, é o Daniel Noboa. Não é o Noboa, é de direita. Né? Aqui no Peru, não é mais o Pedro Castillo, ele foi impeachmentado. É Dina Boluarte, mas ela é de esquerda, tá? Essa mudança, né? E aí, Nicolás Maduro continua na Venezuela, o Uruguai continua, né? E sucessivamente uma migração da esquerda para a direita. Tranquilo? Deixa eu interromper aqui minha transmissão e ver se existe aí algum tipo de dúvida. Até aqui tudo na paz, meninos? Tudo tranquilo? Sem nenhum problema? Alguma dúvida? Mantemos esse ritmo? Aceleramos, desaceleramos? Então, pronto. O Flávio Dino ele foi sabatinado juntamente com o Paulo Goi. Paulo Goi foi para o PGR, Procuradoria-Geral da República, que tem a função de fiscalizar o presidente, né, e a presidência, e o Flávio Dino agora se tornou ministro do STF. Né? O Ricardo Lewandowski tinha recebido o convite para ocupar o Ministério da Justiça, inicialmente tinha negado, mas ontem voltou atrás e assumiu o Ministério da Justiça, né? Que é estranho, porque ele já fez a composição lá do STF. O STF brasileiro, a Suprema Corte Brasileira, ela é a Suprema Corte mais cara do planeta. Isso não é especulação nem ideologia, é fato, está comprovado, tá? E aí, por conta disso, o STF, os ministros que estão no STF, podem ocupar e ocupam outros cargos dentro da jurisprudência brasileira. Por exemplo, o Alexandre de Moraes é ministro do STF, mas também é ministro-chefe do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Ele é o presidente do TSE e o senhor Cássio Nunes Marques é o vice-presidente do TSE. Então, eles acabam ocupando. Nos últimos anos, o STF tem sido acusado de ativismo político. O que é o ativismo político? Quando o STF avança em questões que não são da sua competência. O Brasil, ele é tripartite. 3 poderes constituídos: legislativo, executivo e judiciário. O executivo governa, o judiciário julga as leis, né? E o legislativo cria as leis. Por isso que nós temos 2 câmaras: a Câmara Alta, que é a Câmara de Senado, e a Câmara Baixa, que é a Câmara dos Deputados, tá? Apesar desse nome Câmara Alta e Câmara Baixa, a Câmara de Deputados é mais importante do que o Senado, porque a Câmara de Deputados ela representa o povo e o Senado representa o Estado. Por isso, cada Estado tem apenas 3 senadores.
o número de deputados federais vai variar de estado para estado, e isso está vinculado ao tamanho da população. Até aqui, tudo na paz, tranquilo? Composição política do Brasil, tripartite, o número de ministros, tudo na paz. Vamos avançando, que tem conteúdo demais. Vamos lá. Nós temos aqui a mudança na América Latina, já aqui, ó, nosso central de venda, nossos ministros, composição do STF, Flávio Dino e Ricardo Lewandowski, e uma mudança importante na América Central, né? Que foi a eleição há 2 anos desse rapaz aqui, ó, o Nayib Bukele, presidente do Equador. Primeira coisa que ele fez é adotar como moeda nacional o Bitcoin. A moeda nacional de El Salvador é o Bitcoin, porque muita gente não tinha acesso ao sistema bancário, né? Com a adoção do Bitcoin, isso foi parcialmente resolvido. Ele também pegou mais ou menos 800 municípios que existiam no país e desapareceu com esses municípios. Como assim desapareceu? Ele fundiu um município maior com um menor, manteve a arrecadação e acabou com um monte de prefeitura, um monte de câmara municipal que não conseguiam se sustentar e só ampliavam aí, só custavam caro para o governo. Por quê? Porque recebiam verbas federais, uma coisa parecida tem no Brasil, né? Esse projeto no Brasil, mas esse projeto no Brasil, ele já está parado aí faz uns 30 anos, tranquilo? Eu acho que alguém mandou uma pergunta aqui no chat, deixa eu voltar aí para vocês. Opa, vamos lá, deixa eu só descartar isso aqui, voltar para vocês. Vamos embora. Ó, nós estamos aqui falando sobre América Latina, governo do senhor Nayib Bukele, né? Prontinho, nós temos aqui a nossa composição ministerial, né? E também uma mudança no Paraguai, né? O economista Santiago Penha, esse N tremado em espanhol acaba tendo o som de NH, né? Foi eleito no Paraguai, é um governo de centro-direita, né? Assumiu o cargo dia 15 de agosto do ano passado, e o Paraguai tem um mandato de 5 anos, né? Nosso mandato, Brasil, é de apenas 4 anos. E aqui a situação econômica do Paraguai, né? O PIB paraguaio sofreu uma queda tremenda nesse período, ó, 2020, 2022, por conta da pandemia, mas já apresenta um processo de recuperação econômica. O déficit fiscal, que é isso? O diabo é déficit fiscal? É quando o que o país gasta, né, as despesas econômicas do país, quando o país gasta mais do que o que ele arrecada. Então, nesse caso, o déficit fiscal, as contas públicas do Paraguai caíram, né? Isso nesse período, ó. Ou seja, o Paraguai está caminhando para uma melhor situação econômica. A inflação era relativamente alta, né? Mas olha o tamanho do Paraguai. A população do Paraguai é menor do que a população do Ceará. O Ceará tem 9,2 milhões de habitantes. O Paraguai tem 7 milhões e meio, né? Equivalente aí à população do estado de Pernambuco. E nós temos o polêmico, né, a eleição polêmica do Javier Milei, ali na Argentina, né, que o povo estava chamando do Paraguai, do Bolsonaro da Argentina. Economista, escreveu um livro sobre as questões da inflação, né? Javier Milei foi eleito, porque o governo anterior da Argentina era um governo de esquerda, e mergulhou a Argentina numa crise enorme. A inflação da Argentina estava 114%, 42% da população da Argentina estava abaixo da linha de pobreza, né? Abaixo da linha de pobreza, e isso era extremamente preocupante, né? Para a economia. Aí o que é que aconteceu? Né?
a população argentina achou por bem, né, trocar o presidente, trocar o mandatário, né, e assim aconteceu, né. Não, nós não queremos mais esse governo aqui. Como nós não queremos mais governo, elegeram o Javier Milei como uma solução. Não foi uma solução tão fácil e muito menos tão simples. Tanto é que um dos primeiros atos do Javier Milei foi uma prática criminosa, nepotismo. Ele nomeou a irmã. E o nepotismo é crime, você não pode nomear parentes, né? O atual governo tem feito isso demais. O governo anterior também fez, né? É uma prática criminosa comum no Brasil. E aí o Javier Milei, ele foi muito bem votado em 20 das 23 províncias da Argentina. Isso quer dizer que ele vai ter um governo fácil? Não. A Argentina está imersa em inflação, problemas sociais, desabastecimento, está sem crédito no mercado, já deu calote no FMI. Toda essa situação colabora para uma dificuldade econômica da Argentina. Por isso, o governo e a população achou por bem em dar um voto de confiança ao Javier Milei, né? Nós temos aqui também uma situação da Venezuela. A Venezuela é governada há uma década pelo senhor Nicolás Maduro, tá? Por que o Nicolás Maduro está há uma década no governo? Primeiro, porque o sistema eleitoral da Venezuela permite 5 reeleições. 5. O mandato da Venezuela é de 6 anos. Então, se um governante foi eleito durante 6 reeleições, ele vai ficar minimamente 30 anos no poder. Tá? E aí, o governo da Venezuela dissolveu a Suprema Corte, o governo da Venezuela persegue os inimigos políticos, o governo da Venezuela tem vários processos abertos por violação dos direitos humanos e por aí vai. A bola da vez da crise da Venezuela, até porque a Venezuela hoje responde pela maior crise migratória moderna. O que é a maior crise migratória moderna? Mais ou menos 25% da população venezuelana já abandonou o país. Veio para o Brasil, foi para a Colômbia, foi para os Estados Unidos, tá? E aí, comumente, quando você escuta falar disso aqui, você escuta, a maior crise imigratória é da Ucrânia. Não, não é. A maior crise migratória moderna é a da Venezuela. A maior crise migratória da Europa é da Ucrânia. Da Europa, do mundo, é a da Venezuela. Em ordem, é Venezuela, Síria, Ucrânia. Crise migratórias em que as populações optam ou não, ou fogem, né, do país porque não tem condição de permanecer neste país. A bola da vez é essa região aqui, ó, Esequibo, que é uma região pertencente a um outro país, a Guiana. Né? De acordo com dados governamentais venezuelanos, a maior parte da população, 95%, quer a incorporação da região de Esequibo. O problema é que essa região representa 65% da Guiana. Mas por que isso? Simples. Petróleo, ouro, níquel. A Guiana está sentada ou assentada sobre uma quantidade de petróleo enorme. Embora a Venezuela seja o maior produtor de petróleo do mundo, petróleo bruto, mas ela diminuiu a sua quantidade de refino, trazendo assim um problema econômico para o país sem precedente. Nós temos aqui o novo presidente eleito do Equador, Daniel Noboa, e ele já enfrenta uma crise de segurança pública. A crise de segurança pública do Equador é tão grande que ligou um alerta no Brasil. Pô, mas espera ainda. O Equador, eu aprendi lá no ensino fundamental e assim por diante, né,
que o Equador não faz fronteira com o Brasil, né? É o Chile e o Equador que não fazem fronteira com o Brasil. Não fazem não. Mas as facções criminosas que estão atuando no Equador têm parceria com a organização criminosa chamada FARC, Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, e tem uma parceria com outra organização criminosa brasileira, o PCC, Primeiro Comando da Capital, que ano passado fez 30 anos de existência e tem como líder mais conhecido o senhor Marcos William Herba Camacho, vulgarmente conhecido como Marcola. E aí a crise, né, imigratória na Europa. Muita gente que está fugindo de outros países atravessa para a Europa via Mediterrâneo, né? Se você não estava dormindo naquelas aulas de geografia do ensino médio fundamental, ó, o Mediterrâneo é isso aqui. É o oceano que vai separar a África da Europa. Nessa cidadezinha espanhola, Melilla, né, e Ceuta, foram criadas barreiras físicas, né, muros gradeados, para evitar a chegada desses imigrantes. A maioria absoluta desses imigrantes são homens, não são mulheres, não são crianças. Muitas vezes as crianças e mulheres que estão vindo nesses grupos são violentados por esses mesmos imigrantes. Uma crise sem precedente na história europeia. E a Europa precisa de imigrantes. Por que ela precisa? Porque olha a idade de aposentadoria na Europa, 67, 66, 65, 65, olha a idade da Europa, da França, 62. A população europeia é uma população velha, envelhecida, e aí precisa de mão de obra. Só que eles estabelecem um perfil para essa mão de obra. Eu sou negro, né? Eu não sou preferência imigratória para a Europa. Nós temos inúmeros problemas de racismo na Espanha, em Portugal, não só com os brasileiros pardos, mas também com argelinos, moçambicanos e assim por diante. E esta crise afetou diretamente o governo do senhor Emmanuel Macron, presidente da França. E aí nós temos a guerra da Ucrânia, que é um aspecto político extremamente importante, né? Tem sido cobrado nos últimos certames com alguma frequência. Deixa eu voltar aí para vocês, ver se existe alguma dúvida. Não existindo dúvida, pau na máquina. Até aqui, tudo na paz, nenhum problema. Dúvidas? Falem agora. Ou falem depois, mas falem, né? Você não pode sair daqui com dúvida de jeito nenhum. Nenhuma dúvida? A Aline sinalizou que não. Prontinho. Então, pronto, não tem dúvida, vamos embora. E daqui a pouco tem 20 questõezinhas para nós resolvermos de boa. Vamos lá. Nós temos aqui o nosso PowerPoint, né? Nós estamos desdobrando o assunto relativo à crise, e agora nós temos a guerra da Ucrânia, né? A guerra da Ucrânia começou em 2022, segue firme e forte até o presente momento. Aqui ao lado, você vai perceber a evolução do desgaste da guerra da Ucrânia, e aí um dos elementos mais importantes, a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que funciona como o braço armado dos países capitalistas. Em 1955, né, foi criado o Pacto de Varsóvia, que funcionava como braço armado dos países socialistas, né? No entanto, essa situação mudou em 1991, né? Em 91 a situação mudou porque chegou ao fim a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E quando a União Soviética deixou de existir, uma das primeiras ex-repúblicas da União Soviética a se tornarem independentes foi a Ucrânia. E a Ucrânia era a herdeira política e a herdeira armamentista nuclear da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? E aí nós temos o caso do Holodomor. Holodomor, em ucraniano, deixado para morrer de fome. Quando
a União Soviética, na década de 30, 38, 39, criou um programa em que ele recebeu os cereais da Ucrânia. E os ucranianos se recusaram a fornecer esses cereais e foram enviados para campos de extermínio de trabalhos forçados. E eram exterminados por fome, né? Eram impedidos, né? E o povo ucraniano e o povo russo era impedido de alimentar esta população, né? Os ucranianos também sempre foram acusados de colaborarem com os nazistas, embora a União Soviética tivesse um pacto, um acordo de não agressão entre 39 e 42 com o Estado nazista. A União Soviética chegou ao fim em 91. Em 94, a Ucrânia assina um tratado chamado Tratado de Budapeste. Nesse tratado, a Ucrânia se compromete a devolver os armamentos nucleares, submarinos nucleares, mísseis nucleares à União Soviética, à Rússia, com a seguinte condição. Qual era a condição? De que a Rússia jamais invadisse o território da Ucrânia. Claro que a Rússia não respeitou isso. Em 2004, acontece na Ucrânia a Revolução Laranja, pedindo mais liberdade ao povo ucraniano, embora ele já fosse uma república independente. E em 2014, a Rússia invade e anexa a Crimeia, que se localiza ao sul da Ucrânia, o principal portal por onde passam os gasodutos e oleodutos russos, né, em direção à União Europeia, considerando que a União Europeia precisa desesperadamente do petróleo e do gás russo. Sem o petróleo e sem o gás russo, basicamente a União Europeia para, né? Em 2022, a Ucrânia sugeriu o seu ingresso na OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Até aí, aparentemente, não seria um problema. O problema é que a OTAN tem um artigo chamado artigo 5º. Esse artigo 5º determina que uma agressão a um país da OTAN é uma agressão a todos os países. E hoje, a OTAN é composta por 31 países. Em outras palavras, mexeu com um, mexeu com todos, né? Resultado, a Rússia aproveita esse momento e reconhece a independência de duas províncias, né, ucranianas. A primeira é a Donetsk e a segunda é a Luhansk. Posteriormente, Zaporizhzhia e Kherson. Zaporizhzhia é onde existe, inclusive, uma usina nuclear bastante importante. Recordem que na década de 80 e 85, nós tivemos o maior acidente nuclear justamente na Ucrânia, né? Foi Chernobyl, quando a Ucrânia ainda fazia parte da União Soviética, né? Aqui nós temos à direita o Volodymyr Zelensky, né, presidente da Ucrânia, foi escolhido como uma personalidade 2023 pela revista Times. Está aqui a capa, né? Volodymyr Zelensky e o espírito da Ucrânia. A Ucrânia, existe uma possibilidade da Ucrânia entrar na União Europeia, no bloco econômico, e a guerra está bastante longe de acabar. Você vai ver, inclusive, que Crimeia, no sul da Ucrânia, né, por onde passam os oleodutos e gasodutos da Rússia em direção à União Europeia. Você vai ver aqui o Mar Báltico, né, que é fundamental e estratégico para a Rússia, e vai ver também que essa região aqui, ó, uma das regiões, a primeira a se declarar independente da Ucrânia e fechar uma parceria com a Rússia. E o que é que a ONU, a Organização das Nações Unidas, tem feito? Nada, porque a Rússia faz parte do Conselho de Segurança Permanente da ONU. E como a Rússia faz parte do Conselho de Segurança Permanente da ONU, ela tem uma prerrogativa, tem um poder, que é o poder de veto, o poder de barrar as ações dos demais países em relação a ela. Tranquilo? Deixa eu voltar aí para vocês e ver se existe alguma dúvida. E agora nós vamos entrar pesado
nas nossas questões. Até aqui, senhores, alguma dúvida? Tranquilo? Mantemos o ritmo? Aceleramos, desaceleramos? Falem agora. Tranquilo? Podemos agora já dar o nosso sacode nas nossas questões, são 20. Nós temos aí mais ou menos 40 minutos para resolver 20 questões. Eu acredito que dê tempo de sobra, né? Mas, na dúvida, vamos fazer o seguinte, se houver comum acordo. Vamos resolver em blocos de 4 e 4 questões. Pode ser assim? Primeira questãozinha, 0800, questão de 2023. Toda vida que vier um enunciado um pouquinho maior, certinho? Regra geral de questões de atualidades. Quando as questões trazem percentuais, valores, áreas, datas, proporções e assim por diante, tá? Esses dados. E não exista contradições de informações, você sempre vai partir do pressuposto que a informação fornecida ela é 100% verdadeira. Não tem choro e nem vela. Salvo se houver contradição de informação. Por exemplo, né? Vamos dar um exemplo aqui, o estado do Ceará. O estado do Ceará, sei lá, 70% da população cearense tem medo de sair às ruas. A informação qualquer. E aí o primeiro item diz, 1/3 da população tem medo de sair à rua. 70% corresponde a 1/3? Não. Então a questão está errada. Item B. A maioria da população do Ceará tem medo. 70% é a maioria? Sim. Informação correta. Olha a primeira questão. Os parlamentares americanos ovacionaram, aplaudiram Zelensky, ou Zelensky, como queiram, tá? Durante um discurso, em 21/12/2022, quando ele afirmou que a ajuda que os americanos vêm fornecendo não é caridade, mas um investimento em segurança global. A informação completa lá no BBC News, tá? Zelensky, presidente ucraniano, elimina o item A, não estava se despedindo do cargo. Elimina o item B, não estão recuperando as florestas ucranianas. Os americanos não estão recuperando nem as próprias florestas. Eliminei A e eliminei B. C, demonstrava gratidão pelos recursos destinados a recuperar a usina nuclear de Zaporizhzhia. Lembrem, essa região aqui, ó, é uma região que se revoltou contra o governo ucraniano e apoiou o governo russo. Então, você vem para cá, a nossa primeira alternativa, D de dado 0800. Olha a segunda questão sobre a política nacional. É um insulto essa questão. Só erra se quiser. É aquela questão para você não zerar a prova, né, e já fazer o seu consignado como concursado, né, já começa a sua vida devidamente endividado. No Brasil, assim como o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação é bastante conhecido pela população, sendo responsável para tratar da educação em geral, a qual abrange, dentre outras áreas, o ensino fundamental. Olha aqui quem vai fazer a prova para professor aí de granja, né, nas suas mais altas esferas, seja Fundamental 1 ou Fundamental 2, né, considerando que o município não tem ensino médio, não é obrigatoriedade do município, fundamental, o médio e o superior, né, e educação de jovens e adultos. Atualmente, olha aqui o advérbio, atualmente, o ministro da Educação ou o Ministério da Educação é ocupado. Vamos eliminar. O Haddad, Fernando Haddad, é o ministro da Fazenda. Fazenda, descarta, tá? Mato Grossense Simone Tebet, é do orçamento e planejamento.
descarta. Cid Gomes, já foi ministro da Educação? Foi, mas não é o atualmente. Atualmente, ministro da Educação é o cratense, o senhor Camilo Santana, que não tem formação na área de educação. Ele é engenheiro agrônomo, tá? Mas a nomeação de ministros não tem um caráter técnico, é um caráter político, nem mais e nem menos. Segunda questão, C de casa. A terceira questão não é uma questão boa, diga-se de passagem, é uma questão que pode ser considerada de nível difícil, certo? O projeto de lei 2630/20, apelidada de PL das Fake News, foi elaborado com o objetivo de criar a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência. Pegou um texto mais longo, o que é que você faz? Você vem para cá e marca as palavras-chave. O projeto de lei trata disso aqui, certo? Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na internet. Então, é disso que a lei trata. Considerando isso, continuando. Com normas e mecanismos de controle das plataformas digitais. Em abril de 23, a Câmara dos Deputados o aprovou, contrariando as pressões das Big Techs. Que diabos são Big Techs? As grandes empresas de informação. Meta, anteriormente chamado de Facebook, né? Instagram, que mais? TikTok, Microsoft. O WhatsApp, não, porque o WhatsApp não é uma Big Tech. O WhatsApp é um aplicativo de mensagem e pertence a uma Big Tech, mas o WhatsApp não é uma rede social. O TikTok é. TikTok não surgiu como uma rede social, mas depois se tornou uma rede social. Tanto é que em vários países do mundo, mais especificamente em 80 países do mundo, 80, TikTok foi banido, porque estava copiando e vendendo os dados dos seus usuários. Terceira questão. A respeito desse projeto de lei, marque VOF. A PL 2630/20, 20 é o ano que foi criado, 2020, tá? Visa regular as plataformas digitais, aumentar a transparência, a atuação dos provedores de internet e aumentar o controle sobre a difusão das notícias falsas. Isso o próprio texto está dizendo, ó, responsabilidade e transparência. Então, a primeira questão é verdadeira. Sendo a primeira verdadeira, o que não começar como verdadeira, eu elimino. Já elimino o item D, sem trabalho nenhum. Vou para a segunda. A PL 2630 propõe a responsabilização das empresas por conteúdos publicados por terceiros. Você publicou informação falsa em determinada plataforma. A empresa é responsabilizada por conta disso. Afinal, a plataforma é dela. Segunda também é verdadeira. Se a segunda é verdadeira, já me permite eliminar a B, que a B aponta o segundo item como falso. Leia a terceira. A PL 2630/20 objetiva tributar as empresas. Língua portuguesa, ó. Pega a palavra tributar e troca pela palavra cobrar. O que é tributado é cobrado, tá? O objetivo é cobrar empresas que usam as redes sociais para o comércio eletrônico. Nunca. O objetivo da lei é o combate à divulgação de fake news. Logo, a terceira aqui é falsa. Verdadeiro, verdadeiro, falso. Terceira questão, C de casa. Quarta questão, provinha da UPA. Certinho, ó. UPA 2017. Toda vida que vocês pegarem uma questão que tiver assim, ó, adaptada, significa dizer que o professor Brando, que é o professor do IB, das plataformas, vai ter feito o seguinte: ou a questão estava fácil demais, ou a questão estava desatualizada. Nesse caso, a Prefeitura de Barbalho 2017, a questão estava desatualizada e hoje não teria uma resposta coerente.
Aí nós temos o quê? Uma modificação. Na atual estrutura administrativa da República Federativa do Brasil, a responsabilidade da execução da política econômica. Esse texto todinho para encher linguiça. O que é que você faz? Marca o que é importante, ó. Política econômica nacional. É baseada nas diretrizes elaboradas pelo Ministério da Fazenda. Assinale abaixo a alternativa que corresponde ao nome do atual ministro da Fazenda. Fernando Henrique Cardoso foi ministro da Economia em 94. Ele foi um dos pais criadores do Plano Real. Guido Mantega foi ministro da Economia entre 2009 e 2012. Governo da Dilma Vana Rousseff. Tá? Paulo Guedes foi ministro da Economia do governo do senhor Jair Bolsonaro entre 2018 e 2022. Atualmente está à frente da economia do governo de São Paulo. Logo, o atual ministro da Fazenda é o senhor Fernando Haddad. Tranquilo? Vamos embora. Deixa eu aqui sair aqui, voltar para vocês, ver se existe alguma dúvida. Cuida. Dúvidas? Deixa eu ver aqui. Que tempo é dinheiro de vocês, porque eu não tenho dinheiro. Quem ainda não se matriculou, está aí, corrigido no nosso central de vendas, e em breve a sua foto aqui entre os primeiros lugares. Cuida. Resolvemos 4 questõezinhas, né? A ideia é resolver 20, né? Aí vamos lá. Olha só essa questão. Essa questão foi do CFO, formação de oficiais da PM do Ceará. Inclusive, os próximos cursos de formação da PM exigirão formação em direito, né? Criação do governo do estado do Ceará. Agora nós teremos formação em direito, né, para concorrer a CFO. Antigamente era qualquer formação. Por que a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022? Né? Texto grande e tal. Essa questão foi adaptada, que era ABCDE, e aí eu troquei para ABCD. A invasão da Ucrânia pela Rússia ocorreu no dia 22, no início de 2022, né? 24 de fevereiro. Ela foi motivada pelo avanço da OTAN no leste europeu e por questões geopolíticas entre os dois países envolvidos. Por que a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022? Trata-se de algo multifatorial, diversos fatores ou outros fatores, né? A Rússia invadiu a Ucrânia no dia 24 de fevereiro de 2022, após uma escalada nas tensões que haviam tido início poucos meses antes. Algumas das motivações que conduziram a esse cenário leste europeu, como a maior aproximação da Ucrânia com as organizações como a OTAN e a União Europeia, são compreendidas mediante a análise das relações históricas entre os ambos os países. Em outras palavras, o que a questão quer saber é por que a Rússia, afinal de contas, invadiu a Ucrânia. Então, vamos eliminar sem pé nem cabeça. Mas, cuidado. Olha o comando da questão. Entre as relações históricas citadas no texto, estão entre as razões apontadas pela Rússia para justificar a guerra, certo? Eliminando sem pé nem cabeça a invasão russa pelo Império Ucraniano. Nunca existiu o Império Ucraniano. Era Império Russo. Você descarta o item A. Segundo, você vai eliminar o item B. A Rússia e a Ucrânia não são ocidentais. Elas estão no leste europeu. Então, elas são nações orientais. A porção oriental da Europa, ou leste da Europa. Descarta B. C. Vingança contra o Holodomor. Período de fome nas províncias soviéticas que matou milhões de pessoas da etnia russa. Nunca. Quem morreu aqui não foi a etnia russa. Quem morreu aqui foi os ucranianos. Consequentemente, eu tenho como alternativa o item D de dado, né?
o genocídio do governo de Kiev. Kiev é a capital da Ucrânia. Ah, mas isso não aconteceu. Olha o comando da questão. Razões apontadas pela Rússia. A justificativa, não necessariamente a verdade. Tá? Vamos lá. Questão número 6. O insulto só erra se quiser também. Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito com 60,3 milhões de votos no segundo turno das eleições de 2022. A diplomação do presidente foi realizada no dia 12 de dezembro, em que certifica que a Justiça Eleitoral brasileira realizou a apuração das urnas, como também analisou as contas dos partidos e atestou a veracidade ou validade das eleições. A posse presidencial foi realizada na tarde do dia 1º de janeiro de 2023. Tendo como vice-presidente esse texto todinho, só para perguntar uma coisa, quem é o vice-presidente do Luiz Inácio? Você vem para cá. Bruno Reis, deputado federal. Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Jorge Melo, senador pelo estado da Bahia. Sobra quem? Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente e é também o ministro da Indústria, Comércio e Serviços. Questão número 7. Minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Só de ler você emagrece uns 4 quilos aí, né? Mas é para ser uma questão tranquila, reza a lenda. Considerada figura decisiva na vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais realizadas em outubro de 2022, a senadora pelo estado de Mato Grosso do Sul, Simone Tebet. O que é que você vai marcar? Marca o nome da mulher, Simone Tebet. Marca também o partido que ela faz parte, o MDB. Certo? Marcou aqui, Simone Tebet, MDB, 30% do teu problema já está resolvido. Certinho? E aí vai lá para o final, só o que quiser. Claro que no dia da próxima você vai ler o texto todo. Hoje eu não vou ler porque nós não temos tempo para isso. Tá? Então vai lá para o comando da questão. Atenta ao abordado no texto e a composição do novo governo, marque a alternativa que indica a pasta ministerial assumida pela senadora Simone Tebet. Tradução simultânea, qual é o ministério que a Simone Tebet ocupa? 0800. Elimina o item A. No item A, nós vamos ter o senhor Carlos Fávaro. Carlos Fávaro é o ministro da Agricultura, tá? Ministério de Gestão e Inovação. A senhora Esther Deueck. Elimina o item B. Ministério do Desenvolvimento Social. O senhor Milton Dias. Logo, Planejamento e Orçamento, que trabalha em parceria com o Ministério da Fazenda e o ministro Fernando Haddad. Prontinho. Questão número 8, Prefeitura de Crateús. Olha o tamanho dessa questão. Minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro vai tratar da invasão que ocorreu no dia 8 de janeiro do ano passado, já faz um ano. E aí, nesse caso, você não tem para onde correr. Você tem que ler o diabo desse texto. Sem precedentes na história brasileira, a trágica invasão dos interiores das sedes do... Aí você marca, ó. O que é que foi invadido? Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional. Ocorrido no dia 8 de janeiro deste ano, porque a questão foi ano passado, tá? Foi denunciada por líderes em todo o mundo como uma séria ameaça à democracia brasileira. Além de ter atingido as sedes representativas dos 3 poderes, instituições basilares de nossa república, o que é mais grave, a ação dos vândalos também causou grande prejuízo ao patrimônio, aqui, ó, prejuízo ao patrimônio artístico nacional, com a destruição de obras de arte. Ano passado, né,
caiu, acho que na prova de Acopiara, salvo engano, acho que foi Acopiara, tá? Uma questão que mostrava as obras de arte e perguntava qual as obras tinham sido destruídas. Aí vamos para o primeiro item. As questões de assertiva são as melhores questões, porque à medida que eu vou resolvendo as assertivas, os meus itens vão se descortinando, né? Vão ficando mais compreensíveis, mais fáceis de você resolver. No Palácio do Planalto, o alvo prioritário dos manifestantes radicais foi o gabinete pessoal do presidente da República. Olha só, Palácio do Planalto, Supremo e Congresso Nacional, certo? Ambiente que sofreu a maior depredação. Primeiro erro. Maior depredação aconteceu no próprio STF. Local onde se dá a destruição da obra de arte mais valiosa. Tranquilo? Segundo o ponto de vista financeiro, de acordo com os especialistas, a tela. Abaporu. Perfeito. O problema é que Abaporu não é de Di Cavalcante. Abaporu é uma tela de Tarsila do Amaral. Se é de Tarsila do Amaral, a primeira questão é falsa. Se a primeira questão é falsa, o que não começar como falso eu elimino. Ó. Elimino o item B e elimino o item C. Sou obrigado a voltar para a segunda. Em razão dos atos graves que ameaçaram as instituições democráticas nacionais, o presidente Lula decretou estado de sítio. Falso. O estado de sítio acontece quando o presidente decreta uma intervenção. Não houve essa intervenção. Na época, o ministro era o senhor Flávio Dino. Ele não virou interventor. Então, a segunda é falsa. Tá? Se a segunda é falsa, eu mantenho os dois itens. E você vai observar ó, que na D, A1, A2 e A3 são falsas. E na A1, A2 e A3 são falsas. Então, por tabela, para ganhar tempo, ó, já elimina aqui. Porque todos os governadores da oposição ou a favor do governo foram lá e desceram de mãos dadas, né, de mãos dadas a rampa do Palácio Presidencial. Então, sou obrigado a analisar 4. As mais duras reações do Supremo Tribunal Federal foram tomadas por seu presidente, Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes não é o presidente do STF, tá? Na época, era a dona Rosa Weber. Logo, esse item é falso. Sendo assim, todos os itens são falsos. Questão número 8, item A de aprovação. Deixa eu voltar aqui para vocês. Prontinho. Vamos embora. Opa, tem mensagem aqui. Doralice, esse item D é de qual questão? Da 7? Senhores, até aqui tudo na paz. Resolvemos 8 questões. A última questão, Prefeitura de Crateús, gigantesca, questão cansativa, né, com assertivas, mas essas são as melhores. À medida que você vai analisando a assertiva, a questão vai ali descortinando. Eu acredito que a gente consiga resolver ainda mais 2. Certinho? Resolvemos talvez 3, né? E aí no finalzinho eu já deixo aí disponível o gabarito para vocês printarem e depois segue no grupo de quem já está matriculado, né? Segue o material gabaritado. Tranquilo? Vamos embora. Falta 2 questõezinhas para nós. Olha só, questão número 9, né? Moleza. Só que não. Por que não é moleza? Porque exige que você saiba o nome dos ministros do Luiz Inácio Lula da Silva. E nós temos agora 38 ministros para você lembrar o nome. O Ministério dos Transportes representa um importante ministério para o desenvolvimento do país. No Brasil, não é diferente, considerando o sistema de rodoviarismo, né? O brasileiro adora carro, é doente por carro.
Dize-me o que tu diriges, eu te direi quem és. Que adotamos? O ministro que comanda essa pasta. Qual pasta? O Ministério dos Transportes. Elimino A, Carlos Fávaro, que é da Agricultura. Elimino a B, Carlos Lupe, Previdência. C, Jader Filho, ministro das Cidades. Né? E aí nós temos apenas o item D, Renan Filho. Olhem com atenção essa questão. Ó. Autoral. Por quê? Porque o assunto se repete, mas as questões não se repetem nunca. Opa, mandaram aqui alguma coisa no chat. Deixa eu voltar para vocês. Prontinho. Opa, cadê? Renan, né? Filho do Renan Calheiros, né? O bandidão lá do Senado, lá de Alagoas, né? Um estado extremamente pobre, né? Pobre, e está com um problema enorme ali na cidade de Maceió. Parte da cidade de Maceió, alguns bairros estão afundando por conta da exploração de minas de salgema para a produção de solda cáustica. Eu até já tenho uma questão sobre isso. Olha a questão número 10. No ano de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia. Questão boa é assim, não tem anunciado, não tem nada. É você, a questão e PT saudações. Dentre, olha a armadilha da questão. Armadilha da questão. Dentre os motivos alegados, os motivos apresentados pela Rússia. Um deles foi o seguinte, vamos lá. Eliminar preso político? Não, a Ucrânia não tinha preso político. Aumentar os gasodutos? Não. A Rússia já tinha feito isso desde 2014, quando anexou a região da Crimeia, que fica no sul da Ucrânia. Impedir o tráfico de armas? Não. A Rússia é um dos países que mais trafica armas. É só você recordar que a arma mais utilizada pelos terroristas e também pelos traficantes é a AK-47, a Mitov Kalashnikov 47, que é uma arma de origem russa. Tranquilo? Então, nós temos aí, ó, motivo alegado. Perfeito? Cuidado com o comando da questão. Voltando aí para vocês, tem alguma mensagem no chat? Prontinho. E tem a Luan. Perfeito. Cuidado. Sempre dá uma olhada no comando da questão. Alegado. Não foi o motivo real. Ou seja, o motivo que a Rússia apresentou para justificar a invasão. Olha, vamos lá. Questão número 12. Olha, vai dar para resolver até a 12. Eu tenho fé. Ou mais, né? Prontinho. Vamos lá. 12. 11. 0800. Há muito pouco tempo, esse país era considerado um narco-estado, assolado por gangues e altíssimos índices de homicídio e latrocínios. No entanto, com a eleição de esse país, implantou um amplo programa de combate à violência e à corrupção, se transformando em um novo modelo de gestão pública na América Latina. Vamos lá. A Venezuela ainda é corrupto, violento e não passou por essa mudança. Descarta. Pedro Castillo não é mais o presidente do Peru, ele foi impeachmentado e preso, né? É Dina Boluarte, certo? Gabriel Petro ainda está lá na Colômbia. Então, nós temos quem? Nayib Bukele, que inclusive ampliou o poder das Forças Armadas. 12ª questão. Uma questão desse ano, certinho? Essa banca aqui foi a CETRED. Eu só alterei um item, porque a CETRED trabalha no circuito ABCDE. Alterei para ABCD. O presidente Lula estipulou novas regras de Bolsa Família em 2023, anteriormente chamado de Auxílio Brasil, que agora tem um valor mínimo de R$ 600 e passa a ter pagamentos adicionais de R$ 150 e R$ 50 conforme critérios estabelecidos
referente à filiação, né? Se as crianças são PCD, se a criança ou o adulto está no espectro do TEA, né? Transtorno do espectro autista. Aí nós teremos acréscimos a esses valores. Questão 0800. Só erra se quiser. O programa Bolsa Família foi criado no governo. Da Dilma não foi. A Dilma já tinha o Bolsa Família quando ela começou. Itamar Franco governou de 1992 até 94. Michel Temer governou 2 anos, 2016 até 2018. 2016, a Dilma foi impeachmentada. Então, nós só temos aqui Luiz Inácio Lula da Silva. Tranquilo? Eu vou resolver aqui a 13ª, já está na vez, né? É de ganhar tempo. Recentemente, muitos políticos brasileiros têm sido considerados inelegíveis, que é o caso, por exemplo, do senhor Jair Bolsonaro. Foi condenado, né, e foi considerado inelegível por 2 mandatos, 8 anos. Tá? Avalie se os seguintes ex-presidentes foram condenados e tornados inelegíveis por algum período. Minha Nossa Senhora. Fernando Henrique Cardoso se tornou inelegível? Não. Ele foi, inclusive, Fernando Henrique Cardoso, que em 94 até 98 foi presidente, e em 98 ele conseguiu aprovar uma mudança constitucional para criar a reeleição. Então, o item 1 é falso. Item 1 falso, elimina A e elimina B. Vou para 2. Itamar Franco. Não, Itamar Franco governou de 92 a 94, terminando o mandato do senhor Fernando Collor. Logo, nós temos aqui apenas o item C de casa. Resolva 14 e volta aí para vocês. Ou não. Deixa eu ver se vai dar tempo. Alguém já mandou uma mensagem lá no grupo, deixa eu ver. E tal. Opa, cadê? C de casa, moleza. E agora eu vou fechar 14 e mostro o gabarito para vocês, porque não haverá tempo hábil para resolver as demais questões. Logo, não dá para a gente resolver 20, né? Hoje nós nos concentramos em conteúdo e tal, né? Então a nossa média deve ser essa, 14, 15 questões, né? Que já é uma média superior à da nossa concorrência. Olha essa questão. Até o texto é meu, para não ter cópia. A estrutura do Estado tripartite brasileiro, legislativo, executivo e judiciário, é a base de nossa democracia. Essa mesma democracia, com seu sistema de pesos e contrapesos, propõe a harmonia e a independência desses poderes. Mas e quando esses limites são rompidos? Como fica a nossa democracia? Simples, não fica. Ela flerta com medidas ditatoriais, em alguns casos, verdadeiramente autocráticas, né? A relação que os governos têm com as ditaduras. Considerando, exceto o fragmento de texto e seus conhecimentos sobre a estrutura política brasileira, assinale a opção que estabelece a correta relação entre os poderes e os seus respectivos líderes. Presidente da Câmara, presidente do Supremo, Procurador-Geral da República, né? Presidente do Senado e presidente do TSE. Tribunal Superior Eleitoral, 0800. Tá? É só você localizar o primeiro. Ó. Presidente do STF, é o 4, correto? Quem é o presidente do STF? Roberto Barroso. Você põe o 4 bem aqui. Aí vem para a sentença, ó. Não é 4, não é 4, não é 4. Elimino, elimino, elimino. Minha questão é o item B de bola, 0800. Tranquilo? E aí vem a questão número 15, né? Mas aí já nós esgotamos o nosso tempo. No finalzinho aqui, ó, mostrar para vocês. Quem quiser printar, prontinho, nós temos aí, opa, ó, a D, né? Nós temos aí o nosso gabarito no final, certinho?
Você pode printar aí sem medo de ser feliz. Saindo daqui, voltando para cá. Opa, prontinho. Cadê? Pá, 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 pá. Ah, pá, pá, pá. Pronto. Também considera, Alisson, as melhores questões a serem resolvidas são as do final. São a cereja do bolo. Meninos, nós vamos ficando por aqui. Nós nos encontramos semana que vem. Quem ainda não se matriculou, se matricule para ter acesso integralmente ao material. Terminando a aula, esse PDF vai ser printado e já vai estar disponível para vocês.